nós teria Eu feito, também, né? meus filhos também, todo mundo, né? A família toda usa lâmina. A gente na aqui verdade, faz uma permuta, né? E na verdade o que vocês têm que notar é que todos os atores de Hollywood da Globo hoje usam lâmina, né? Que todo mundo nasce com aqueles dentes maravilhosos, né? A gente já volta, não saia daí. Olha, nós já falamos aí sobre gengivite, periodontite, sobre cirurgia plástica de gengiva, que a Ana tinha mostrado, inclusive um paciente que estava fazendo tratamento não só da plástica de gengiva, mas depois vai Agora vão colar a lâmina. Né? No segundo bloco, se você perdeu, né, depois você entra lá no nosso site www.programavivamais.com.br, clica no Assista Aqui que você vê desde o início. Mas esse paciente aqui, a gente já tinha feito a cirurgia plástica, isso é 3 dias depois, ó. Olha como já está bem cicatrizada a gengiva, tá vendo? Normalmente, a gente dá um tempinho mais para cicatrizar melhor. Como eu estava dizendo, esse paciente é um paciente americano, ele veio dos Estados Unidos, ele tinha 5 dias para ficar aqui. Então, nós tínhamos que resolver isso em 3 dias. Então, você vai ver a gente colando a lâmina agora, ó. Deixa eu dar uma aceleradinha aqui que eu não vi que ainda ia passar o adesivo. Esse adesivo que cola a lâmina. Quer dizer, entre faz a cirurgia plástica da gengiva e a colocação das lâminas, tem o quê? 2, 3 dias? Aqui 3 dias. Aqui teve só 3 dias, para te ver como a gengiva em 3 dias está super bem. E ela fica assim, na verdade, né? Ela fica muito bem também, tá? Isso que é importante as pessoas saberem. Ela não fica sangrando, ela não precisa botar gesso. E aí, ó, as lâminas sendo aplicadas, tá vendo? O que é importante a gente falar das lâminas? Tá vendo que ela encaixa perfeitamente ali, ó? Tirando esse excesso de cimento, tá vendo? Encaixa perfeitamente a lâmina no dente, porque normalmente se faz um modelo em gesso. Agora eu vou mostrar para vocês como é que é a lâmina. A gente faz um modelo em gesso, tá? Então a gente molda o paciente. Do modelo em gesso, se faz ele no silicone, tá? Na silicona. Da silicona se faz um gesso refratário, que é o gesso que vai ao forno, porque a porcelana ela é cozida a 980 graus. Então o que é importante? Que seja um gesso refratário que não vai estourar, né? Então tem todo esse processo que é um pouquinho demorado, né? Por isso que leva dois dias mais ou menos para uma lâmina ficar bem feitinha. E aqui eu trouxe a lâmina para vocês verem, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar como a gente ensaiou no intervalo, sem o meu reflexo junto, ó. Tá aqui as lâminas de porcelana, tá vendo, ó? Elas são extremamente fininhas, por isso que a gente chama de lâmina de porcelana lente de contato. Elas são inclusive transparentes, vocês estão vendo? Então, olha, eu vou aplicar ela aqui no gesso para vocês verem que ela encaixa perfeitamente, tá? E olha a diferença de tamanho e formato. Normalmente a gente faz isso para dar a curvatura certa do sorriso. Nesse caso, o paciente ele tinha os dentes com o sorriso invertido, ó. Tá vendo? E ela cai aqui nos dentes do paciente perfeitamente. Ela é feita ali. Como é que se faz a lâmina de porcelana? É pó líquido, algumas camadas, até que ela fique bonita assim. Cada vez que faz uma camada, vai no forno a 980 graus. Esse processo de ir ao forno e descer do forno leva mais ou menos 1 hora, porque tem que esfriar, senão a porcelana estoura. Tá vendo? Essa é a lâmina de porcelana aplicada, claro. Vocês estão vendo um modelinho de gesso, trouxe uma coisa bem simples. Não requer técnica nenhuma. Todo mundo pode fazer, não precisa fazer especialização. Pois é, isso que é importante saber. A gente cansa de avisar aqui para você não deixar desgastarem os seus dentes, porque o que acontece é como a gente tem dito aqui. Chegam no consultório as pessoas às vezes chorando, as mulheres desesperadas, porque, pô, eu falei para não desgastar e desgastaram todo o meu dente. Aí depois ficou sensível, foram tratar o canal atrás e aí quebrou. Eu tinha um dente lindo, hoje eu uso tudo, eu só tenho as raízes, eu uso tudo pivô. Então, é uma pena, né? A gente cansa de explicar. Procure um especialista, né? Como o Miguel falou, existem especialistas maravilhosos no estado. Procure um bom especialista, entre no site do CRO. Veja se ele é especialista em prótese, se ele é especialista em dentística, que é quem bota a lâmina, né? Procure uma pessoa especializada e não deixe desgastar demais o seu dente, porque a camada abaixo do esmalte, ela é hipersensível. E sabe que começaram a fazer esses desgastes aumentados aqui no Brasil quando os protéticos começaram a se formar.
Então eles como achavam que quanto mais camada de porcelana, mais beleza teria, então teria que tirar mais quantidade de dente. Mas quanto mais esmalte tu tira, mais sensível fica o dente. Então o ideal é não se tirar muito. Às vezes a gente faz um slicezinho, como vocês viram ali, mas o ideal, né, Cá, é tirar o mínimo possível, né? E uma das coisas, às vezes, que os pacientes perguntam, assim, é se tem um limite, tipo, quanto, se o sorriso é extremamente gengival, aparece muita gengiva, até quanto pode tirar. A gente sempre se baseia assim, eu tenho, se o tratamento for acompanhado com lâminas, que é para a gente ter esse resultado final, a gente consegue devolver o máximo do sorriso, o mais harmonioso, porque eu não preciso me basear no tamanho do dente exatamente que a pessoa tem. Porque às vezes, quando a gente está fazendo a cirurgia de gengiva, se a gente tira mais gengiva, acaba expondo a raiz. Se expor a raiz fica sensível. Só que se for feita a lâmina depois, a lâmina vai ali, cobre direitinho, o dente fica grande, fica bonito e sem sensibilidade. Não, sem dúvida nenhuma, né? Também quem vai fazer cirurgia de gengiva tem que ser um especialista nessa área, né? Eu tô brincando, né? Porque a gente cansa, como tu falou, cansa de falar, né? Por que a gente cansa de falar isso? Porque a gente cansa de receber paciente que... Infelizmente não tem mais solução, né? Depois que já virou pivô, não tem mais como colocar lâmina. Isso é uma cultura, o Vitor que voltou do Rio de Janeiro, meu filho, ele acha muito engraçado isso aí, porque ele disse assim, ó, pai, isso é uma cultura do... E ele é gaúcho, não estamos falando mal. Não, e a gente ama o Rio Grande do Sul. Então assim, ó, existe uma cultura, infelizmente, aqui no estado, que o cara quer passar as férias em Punta, ou ir para Punta o tempo todo. Ou Atlântida. Ou ter uma baita de uma casa em Atlântida. O cara quer andar de Porsche, mas não quer investir em saúde. Quer dizer, ele acha assim, eu já pago o plano de saúde para os meus funcionários, então eu tenho que usar aquilo ali. Entendeu? Então chega o paciente lá que quer fazer uma cirurgia plástica pelo convênio. Não existe, né? Quer fazer uma lâmina de porcelana pelo convênio. Eu desconheço. Não, até porque, como eu falei, o processo ele é extremamente artístico e demorado, né? Exige tempo e a gente tem que pagar o laboratorista que trabalha e se dedica a isso. Então eu trouxe aqui o caso da Juju, como a gente normalmente traz os de casa, né? Para não constranger ninguém, a não ser que o paciente realmente tenha permitido. A Juju tinha uma gengiva grande também. É que ela também, como eu, segurava o sorriso, tá vendo? Ó. Esse aqui é a festa dos 15 anos, ela segurava o sorriso dela. Então, depois que ela já teve um pouquinho mais de idade, a Karine fez a cirurgia plástica de gengiva dela, e aqui ela já estava sem as lâminas ainda. Aí o que nós fizemos? Ela tinha os dentinhos curtinhos, retinhos, tá vendo? E normalmente a gente fala que deve acompanhar a curvatura do lábio, fazer a curvatura do lábio, né? Deixar um sorriso feliz, né? Vocês podem ver, criança quando desenha uma pessoa sorrindo, desenha assim. Se não, faz assim, né? Então, é importante fazer um sorriso feliz. E ela dizia para mim, mãe, eu quero um sorriso vogue. Então, nós fizemos a Juju, ó. Então, primeiro aqui mostrando no gesso refratário para vocês. Esse é o gesso refratário que vai ao forno, tá? Então, olha como aqui era retinho, ela tinha um sorriso invertido. Essa palavra que não estava me vindo. Ela tinha um sorriso invertido, tá vendo aqui, ó? Fazia a curvinha ao contrário, ó, os caninos eram mais compridos. E ela queria um sorriso, olha aqui como ficou mais feliz o sorriso, ó. Acompanhando a curvatura do lábio inferior, tá vendo? Então, esse aqui é no gesso, sem lâmina, com lâmina. E aqui o casinho dela, ó, com os dentinhos retinhos. E aqui ela com os dentes já acompanhando essa curvatura aqui, tá vendo? Do lábio inferior. Então, tenho várias fotos dela feliz da vida, se exibindo aqui com as lâminas dela. E aqui, na verdade, como ficou mais bonito. Olha aqui com a curvatura do sorriso, tá vendo? Ó? Antes retinho, com as lâminas, olha como ficou mais bonito com a curvatura do sorriso. E aquele caso que a gente estava mostrando no filme, pode continuar mostrando aqui. Os centrais são sempre um pouquinho mais longos, né? Aquele caso que a gente estava mostrando no filme, que é o Dave, tá aqui, ó. Ele tinha, como a Karine falou, a gengiva dos centrais deveriam ser mais altas, ele tinha ela baixinha. Ele aqui estava segurando o sorriso também, porque quando ele sorria parecia uma gengiva muito grande, né? Então, como a gente só mostra a gente da família, então aqui esse aqui é meu genro, né? Minha filha, quando começou a namorar, disse, mãe, olha, ele é lindo, mas eu vou levar para te arrumar os dentes. Não eram feios, mas podiam ficar ainda mais bonitos, tá vendo? Ó, esse é o canino que era altinho, que a gente tem um pequeno slicezinho para colocar em posição. Ele antes, aqui, ó, pra gente ver de lado como era o sorriso dele, tá vendo que aparecia um gengivão quando ele sorria, tá? E aqui a foto dele antes, a foto dele depois.
Eu ainda vou ter que melhorar essa foto, porque depois sabe como é que é? A gente não pegou a última dele. Então aqui temos ele antes, o sorriso dele depois, e aqui os dois, né? A minha filha e meu genro, os dois com cirurgia plástica de gengiva. Aí ele tinha 3 dias de cirurgia plástica de gengiva. Na verdade, essa foi a foto do convite de casamento. Nós tivemos que correr, fazer em 3 dias, porque eles ainda iam bater a foto do convite de casamento. Então essa é a foto do convite de casamento, 3 dias depois, como é que está a cirurgia plástica de gengiva e as lâminas coladas. E como a gente mostra todo mundo de casa mesmo, essa aqui é a filha do meio, aquela era a mais nova, essa é a filha do meio, ela tinha um diastema, ela colocou aparelho, muito bem colocado pelo Dr. Paulo Stocker, um grande amigo nosso, ótimo, excelente ortodontista, mas como ela tinha arcada muito grande, ainda tinha ficado alguns diastemazinhos, e ela não quis recolocar o aparelho antes de casar e dizer, filhinha, vai lá, ela tinha descuidado um pouquinho, vai lá pro tio Paulo botar, não quis ir, aí ela olhou para mim e disse assim, mãe, se eu te pagar, tu põe lâmina em mim? Claro que não precisa pagar, né, mas a gente não se dá conta de colocar nos filhos da gente às vezes. Então aqui tá, ela e o marido, os dois usam lâmina, que essa também trouxe o marido para me arrumar, tanto aqui ó, os dentinhos separadinhos, era um pouquinho, mas a gente como mãe gostaria de aperfeiçoar, né, e então tá aqui ela antes e ela depois. Como eu falei para vocês, ó, a curvatura acompanhando o lábio inferior, como fica mais bonita, né? Ela antes, ela depois, se exibindo um pouco também com as lâminas, porque elas adoram as lâminas. As duas, ó, a mais nova e a do meio, com as laminazinhas, como fica mais bonito. E, gente, vou repetir, né? Eu só coloquei nas minhas filhas porque realmente não tem desgaste. Aí aqui em cima não fica degrau? Não fica degrau porque a gente acaba em 0, tá? Porcelana acaba bem fininha lá, acaba em 0, como vocês viram ali. E esse aqui, então, o genro, casado com a do meio. Ele tinha esse diastemazinho também que vocês estão vendo aqui. Ele era jogador de beisebol. Então, essa coroa, lá nos Estados Unidos, por mais que eles tentassem encaprichar, não ficou da mesma cor, tá vendo? Porque porcelana é porcelana, dente é dente. Então, faz diferença, né? Então, vocês vão ver agora aqui o depois dele, quando todos os dentinhos da frente eram de porcelana, como já ficou melhor, ó. Aqui, então, quando estava com aquele dentinho de porcelana e esse aqui, tá vendo como os laterais eram muito pequenininhos também? Olha como ficou mais bonito quando a gente deu uma aumentada. Olha que sorriso bonito que ele ficou, tá vendo? E tá aqui o sorriso dele, tá aqui o casal, todos os dois de lâmina também. E aqui, como eu prometi para vocês, eu com a minha gengiva gigantesca, tá? Que eu tinha uma gengiva horrível, não sei como nessa foto eu estava segurando. E aí eu tenho que dar uma parte também. Olhem o nariz como meu irmão melhorou. Meu irmão melhorou o nariz, a Karine melhorou minha gengiva. A gente pode melhorar. Se a gente não tá feliz, a gente pode melhorar, tá vendo? É uma mulher biônica, né, Karine? Ai, graças aos céus, que hoje em dia tem tudo pra gente fazer. Olha, não me arrependo, ele deu conta, ele fez pálpebra também, fez meu nariz. Agora, então, faz 3 meses ele deu uma esticadinha. Se a gente tem possibilidade, eu então que tenho um irmão que faz isso pra mim, né? Pensem, por que não? Isso era uma coisa que me incomodava, por que não fazer, Mostra né? as minhas fotos da minha boca ali, Ana, que é muito interessante. Já tá na sequência, Graças a Deus tu tirou as bochechas, né? Que era o que mais... Pois é, as fotos das bochechas, infelizmente, eu não tenho. Agora tem a do Alexandre. A do Alexandre também é gozação. Não, é que ele tinha os caninos de leite, mas não é gozação, não. Eu casei com ele assim, tá vendo como é o meu marido? Tu ama Olha, mesmo. Muito. E Melhorou aqui, muito gordinho ele depois, já era né? lindo, ficou mais lindo ainda depois. Deixa eu dar uma clareada na imagem. Ah, gente, melhorei, né? Melhorou? Então aqui, ó, ele tinha os caninos de leite, tá? Então a gente fez as lâminas, o Miguel colocou cabelo, olha como ficou ainda mais bonitinho, ele tirou os óculos, o Sérgio Cuito fez a cirurgia dos olhos. A gente pode dar o nome de todo mundo, que é todos os médicos que vêm aqui no programa conosco, né? Então, olha como a gente pode melhorar também. E aqui o sorriso do Miguel. Que coisa feia, né? Tá? Na verdade, vocês podem ver que ele tá ocluindo aqui atrás, mas ele tinha essa mordida aberta e topo a topo. Como todo homem, não foi fácil eu convencer ele a sentar na cadeira, mas a gente convenceu e olha como ficou ainda mais bonito. Ele já era bonito, meu irmão, e hoje se vocês olham para ele, dá um sorrisinho para a câmera. Estão, olha aqui, ainda mais bonito. Ó. Esses a gente pode mostrar ao vivo e a cores, mostrando o sorriso. Abre mais esse sorriso. Isso, tá vendo? Ó? Ainda vou convencer ele a botar uma ortodontia inferior. Eu tô velho por isso, mas vamos tá pensar. Não, mas agora que tu tá com a tua idade biológica de 12 anos, tá bem na fase de botar aparelho, né, cara? Tá bem na fase.
Então, assim, ó, a gente podia resumir rapidinho nosso programa. Eu acho que responder a pergunta do Fernando. Ah, desculpa, Fernando. O Fernando fez uma pergunta tão pertinente durante o nosso intervalo. Ele perguntou se o cuidado com as lâminas é o mesmo com os dentes. Claro que o que a gente não vai fazer com os dentes, a gente não vai fazer com as lâminas, né? Por exemplo, eu tenho uma paciente que ela chegou com um dente natural quebrado porque ela estava com pressa, ela abriu a caixa de leite de papelão com os dentes. Gente, por favor, né? Tesoura na cozinha no mínimo, né? Abriu uma caixa de papelão com os dentes, mas como que tu fez isso? Eu disse pra ela, eu estava com muita pressa, ela tem 5 filhos. Não dá para mastigar o osso, comer caroço de azeitona, não dá, né? Essas coisas não. Inclusive, uma dica, já que nós estamos na Páscoa, né? Terminou há pouco tempo, tem muita gente que guardou ovo, né? Que sobrou da Páscoa, põe na geladeira. O chocolate no supermercado a gente não compra na geladeira. Quando se põe chocolate na geladeira, ele vira uma rapadura. Então, não é para a gente morder nem dente natural, nem dente restaurado, muito menos dente com lâmina. Então, assim, resumindo, tem como cuidar, escovar bem, essas são as coisas, prioridade, né? Escovar todo dia, bem escovado, passar fio dental, tirar toda a placa, não usar de preferência uma pasta de dente com flúor, usar sem flúor, né? Hoje todas as pastas com bicarbonato são controladas, pode ter bicarbonato, mas evitem a pasta de dente com flúor. E se não está feliz com o seu sorriso, tem como mudar, né, Miguel? Tem como a gente fazer cirurgia plástica de gengiva e usar lâmina. Agora, se está feliz, excelente, né? Tem as pessoas que estão felizes com o jeito que estão, maravilhoso. Mas quem não tiver, tem solução. Esse conhece alguém feliz com um sorriso feio daquele? Não, acho que não. Acho que o sorriso... A pessoa mente, né? É, exatamente. E o que eu queria dizer é que o mais legal é que a gente pode fazer essas mudanças sem dor. Porque às vezes as pessoas têm medo de ir, de procurar, porque pensam, eu vou sofrer ou eu vou sentir dor. Não, você não vai sentir dor. Não, a gente... Quem viu o pós-operatório viu que é muito rápido, a cicatrização é muito rápida, não incha. Às vezes é só tomar um paracetamol, um remedinho para dor de cabeça que está... É muito simples. Hoje em dia, só é feio ou só mal tem produzido. Pouca saúde ou mal produzido quem quer, né? A gente sabe que quando nós estudamos na faculdade, eu então muito pior que vocês, né? Muito mais tempo, se dizia que o nosso fenótipo, que é a tua característica, o que você é, depende do teu genótipo, da herança genética. Hoje em dia nós sabemos que só 15% ou menos depende do teu genótipo. A gente pode mudar formato de dente, gengiva. Ana, nariz, orelha. Até cor de olho, hoje a gente em dia ficou sabendo mudando. Que eles mudam de castanho ou preto para azul ou verde. Não está liberado ainda pelo FDA, mas tem médico nos Estados Unidos fazendo isso. Então, assim... 20 segundos de aplicação de laser a gente até foi atrás, né? Porque se você não está satisfeito, se você acha, ou é o que eu sempre digo para o paciente, sabe? Se gostar e querer melhorar, isso não é demérito para ninguém. Não, nós já trouxemos até otorrino mostrando esse jeito que a gente muda até a voz, quando a voz é ruim. Vaidade não é feio. O que é feio é vaidade demais. Quer dizer, o cara que não sai da frente do espelho, né, é um problema. Narcisista, nós estamos falando de outra coisa. Agora, vaidade, quem é que não tem vaidade? Você não tem vaidade? Por que você vai no shopping comprar uma roupa melhor, um sapato? Então faz o seguinte... Ou anda de carro bom. Exatamente, usa a mesma coisa velha. Ou bota os móveis bonitos em casa. Na verdade, que eu sempre costumo dizer para os pacientes... Vaidade todo mundo tem. É um bom exemplo para os filhos, para os netos. Uma avó bem cuidada, bem arrumada, uma mãe bem cuidada, bem arrumada. É um bom exemplo, é uma boa herança que tu deixa, né? A gente já é mais velho, né? É o que eu sempre digo, minha netinha vem, abraça, beija, tá? Eu digo, tem que me cuidar agora, eu sou vovô, tem que cuidar pra netinha, né? Quer dizer, se não se cuidar para si, tem que se cuidar para os outros. Para ser um bom exemplo. Como fui eu que comecei o programa hoje, sou eu que vou terminar. O assunto estava muito bom. Se você tiver alguma dúvida, acesse o site do programa, www.programavivamais.com.br. Mande sugestão. A gente, à medida do possível, vai tentar trazer sempre profissionais para responder as suas dúvidas. Até o próximo.